Ele bateu à minha porta em meio à tempestade. Eu só queria ajudá-lo, mas o destino tinha outros planos. Quando ouvi o sobrenome dele, o passado inteiro voltou. Aquele jovem era o filho do homem que eu arruinei. E a vida, enfim, veio me cobrar. Aquela noite parecia querer lavar o mundo. A chuva caía com tanta força que as luzes da rua dançavam em reflexos líquidos sobre o asfalto. Eu dirigia devagar, sentindo o som dos limpadores de para-brisa acompanhando o ritmo do meu coração, pesado, irregular, cheio de culpas antigas. Chovia dentro de mim há muitos anos. Desde o dia em que, por ambição e orgulho, eu destruí a vida de um homem que só queria me ajudar. Meu nome é Alberto Nogueira, e há muito tempo eu era o tipo de homem que acreditava que sucesso justificava tudo. Mentiras, traições, até mesmo a ruína de quem confiava em mim. Mas o destino tem um jeito cruel de nos colocar diante do espelho. Naquela noite, eu voltava de uma reunião que não deu certo. A empresa que eu tinha construído, ou melhor, reconstruído sobre as ruínas de outro, menos começava a desmoronar. Os clientes me abandonavam. Os sócios me evitavam. E até o nome Nogueira já não inspirava respeito, mas desconfiança. Foi então, em meio àquela tempestade, que eu o vi. Um rapaz encolhido debaixo da marquise de um prédio antigo, completamente molhado, abraçando uma mochila rasgada como se fosse tudo o que tinha. Parecia ter uns 20 e poucos anos. O olhar, um olhar que eu jamais esqueceria menos, misturava medo, orgulho e uma dignidade silenciosa. Olhou para o carro, depois desviou, como quem não espera nada de ninguém. Por algum motivo, eu parei. Talvez fosse culpa, talvez piedade. Ou talvez, pela primeira vez, eu só quisesse fazer o que é certo, sem esperar nada em troca. Baixei o vidro. Ei, você está bem? Perguntei. O rapaz hesitou. Estou, senhor. Só esperando a chuva passar. A voz dele era rouca, cansada. Algo naquela postura me lembrou de mim mesmo quando jovem menos antes. Que o dinheiro me mudasse. Vai demorar. Está encharcando tudo. Quer uma carona até algum lugar? Ele me olhou, desconfiado, como alguém que já tinha aprendido a não acreditar em bondade. Eu? Não quero incomodar? Não é incômodo? Sobe aí, sorri de leve. Tenho café quente no porta-copos. Depois de um instante de hesitação, ele abriu a porta e entrou. O cheiro de chuva, de rua e de esperança perdida invadiu o carro. Qual é o seu nome? Perguntei. Rafael, respondeu, com um fio de voz. Rafael Duarte, meu coração parou por um segundo. Duarte. Aquele sobrenome ecoou como um trovão dentro de mim. Havia muitos anos que eu não ouvia esse nome. O nome de Henrique Duarte, o homem que eu tinha traído. 16 anos antes, Henrique era meu sócio e amigo. Trabalhávamos juntos, numa pequena construtora. Ele era o cérebro técnico, eu o rosto público. Mas enquanto ele confiava em mim de olhos fechados, eu planejava ultrapassá-lo. Henrique acreditava em ética. Eu acreditava em resultados. E quando uma grande construtora quis comprar o nosso projeto, eu o convenci a assinar um contrato temporário que, na verdade, transferia todos os direitos para mim. Pouco depois, a empresa faliu, e ele perdeu tudo. Casa, nome, reputação. Disseram que ele adoeceu, que se afastou da cidade, que nunca mais foi o mesmo. Eu nunca tive coragem de procurá-lo. Até hoje, o rosto dele ainda me visitava nos sonhos, decepcionado, ferido, como se perguntasse: por que, Alberto? No banco do passageiro, Rafael observava a chuva pela janela. O silêncio era confortável. Até que ele murmurou: o senhor mora aqui perto? Sim, tenho uma casa logo adiante. Sozinho demais para um lugar tão grande. Ele sorriu, quase sem querer. Sozinho é algo que eu entendo bem. A sinceridade da frase me atingiu. Eu não sabia quem ele era, mas algo naquele tom, naquela tristeza contida, mexia comigo de um jeito estranho. Era como se a vida estivesse me testando, ou me preparando para um acerto de contas. Quando chegamos em casa, ofereci toalhas secas e um prato de sopa. Rafael hesitou de novo, mas aceitou. Enquanto ele comia, observei suas mãos, firmes, calejadas, de quem trabalhou muito, e o modo como olhava ao redor, menos com uma mistura de curiosidade e cautela. Me lembrava alguém que cresceu sem confiar nas paredes que o abrigavam. Mora onde? Rafael, perguntei. Em lugar nenhum, senhor, respondeu, olhando para o prato. Desde que perdi meu pai. Tenho andado por aí. Meu peito se apertou, sinto muito. Ele
Deu de ombros. Ele dizia que o mundo é pequeno demais para fugir da verdade. Eu não entendia, na época. Agora acho que começo a entender. Eu congelei. Aquela frase, Henrique dizia exatamente isso. Quantas vezes eu o ouvi repetir, enquanto trabalhávamos. Alberto, o mundo é pequeno demais para fugir da verdade. Senti o sangue sumir do rosto. Meu estômago revirou. Seu pai, como ele se chamava? Perguntei, com a voz tremendo. Rafael levantou o olhar, e no brilho úmido dos seus olhos eu vi o passado inteiro me encarar. Henrique Duarte. O som daquele nome rasgou o ar como um trovão. Por um instante, tudo ficou mudo. O relógio, a chuva, o coração. Eu encarei aquele jovem, e era como se o tempo tivesse me arrastado de volta àquele dia maldito. O filho do homem que eu destruí estava sentado à minha mesa, comendo o pão que eu oferecia. E eu não fazia ideia se o destino estava me dando uma chance de redenção ou de castigo. A noite avançou, e eu mal consegui dormir. A cada trobo, eu vi o rosto de Henrique me olhando através de Rafael. No fundo, eu sabia que nada na vida acontece por acaso, e que talvez aquela chuva tivesse trazido mais do que um estranho para minha casa. Talvez ela tivesse trazido meu próprio julgamento. Acordei com o som suave da chuva fina, batendo contra as janelas. A tempestade da noite anterior havia passado, mas dentro de mim o céu continuava escuro. Rafael ainda dormia no sofá da sala, o corpo magro coberto por uma manta simples, o rosto tranquilo, quase inocente. Mas o sobrenome dele ainda ecoava dentro de mim como um sino distante. Duarte, fiquei um tempo observando-o em silêncio, tentando entender o que fazer. Parte de mim queria confessar tudo. A outra parte, covarde, talvez humana menos, só queria continuar calada e acreditar que o destino não precisava de palavras. Para se cumprir, fui para a cozinha preparar café. Quando ele acordou, o cheiro do café fresco encheu o ar. Bom dia menos, disse, com um sorriso tímido. Dormiu bem? Melhor do que em qualquer lugar nos últimos meses, respondeu ele, coçando o cabelo. Eu nem lembrava como é acordar num sofá de verdade. Senti um nó na garganta. O tinha tudo, uma casa, conforto, dinheiro. E mesmo assim, não lembrava a última vez em que tinha dormido em paz. Ele não tinha nada e ainda assim conseguia sorrir. Sentamos à mesa. O som das colheres contra as xícaras era o único ruído. Então, Rafael, perguntei com cuidado, para onde você vai agora? Não sei, senhor. Eu estava procurando trabalho, qualquer coisa. Já tentou construção civil? Arrisquei. Eu já trabalhei nesse ramo. Ele me olhou com surpresa. Ô, senhor, dei um meio sorriso. Sim, faz muito tempo, mas conheço bem o peso do cimento nas mãos. Meu pai também menos, disse ele, com orgulho na voz. Era engenheiro, mas dizia que nunca se afastava do chão. Gostava de trabalhar junto dos operários. Meu coração falhou uma batida. Henrique, sempre humilde. Mesmo quando podia mandar, enquanto eu só pensava em subir, ele permanecia firme ao nível das pessoas em Goliem seco. Ele devia ser um bom homem. Rafael assentiu, e os olhos se perderam em algum ponto da parede. Era o melhor, mas alguém parou, respirou fundo, menos alguém o destruiu. Senti o café amargar na boca. Como assim? Ele tinha uma empresa pequena, sabe? Tinha um sócio, um homem em quem confiava cegamente. Mas esse sócio o traiu, roubou tudo, a cada palavra. Senti o chão se afastar. Meu corpo inteiro ficou frio. Mas continuei ouvindo, como se quisesse sofrer tudo o que devia há anos. Meu pai nunca se recuperou. A voz dele vacilou. Morreu dizendo que a verdade um dia voltaria para quem merecia. O silêncio que se fez era pesado demais. Eu não conseguia respirar. Era como se as paredes me apertassem. Rafael notou meu desconforto e tentou mudar de assunto. Mas não quero falar disso agora, senhor. O passado é passado. Olhei para ele e pensei em quanta força cabia naquele rapaz. Ele carregava as cinzas do pai, e ainda assim conseguia falar de esperança. E eu carregava a culpa, e só sabia esconder se quiser. Disse, após um longo silêncio, pode ficar aqui, por uns dias. Tenho espaço, e talvez eu consiga um trabalho para você. Os olhos dele brilharam. O senhor faria isso? Claro. Forcei um sorriso. Considera como um favor, de um velho que também já precisou de ajuda um dia. Ele apertou minha mão com gratidão verdadeira. Naquele toque senti algo que há muito não sentia.
Humanidade. Durante os dias seguintes, Rafael ficou em casa. Ajudava no jardim, limpava o quintal, consertava pequenas coisas. Tinha um talento natural para arrumar o que estava quebrado. Objetos, portas, talvez até corações. Eu observava e via o reflexo de Henrique em cada gesto. O mesmo cuidado, a mesma paciência. E aos poucos, comecei a gostar da presença dele mais do que deveria. Certa noite, estávamos jantando. O rádio tocava uma música antiga, dessas que fazem o tempo parecer mais lento. Rafael contou histórias da infância, das dificuldades, e eu ouvi tudo como quem tenta juntar peças de um quebra-cabeça. Sabe, Sr. Alberto, disse ele, às vezes penso que meu pai ainda está por perto. Como... assim, não sei explicar. Às vezes, quando tomo decisões, sinto como se ele me guiasse, como se dissesse, o que é certo? Sorri com tristeza. Talvez ele esteja mesmo... Os mortos não se vão quando deixaram algo inacabado. Ele me olhou curioso. O senhor acredita nisso? Acredito, respondi, sem hesitar. Há coisas que só o arrependimento consegue manter vivas por um instante. Nossos olhares se cruzaram, e senti que ele percebeu algo. Como se no fundo soubesse que havia mais naquela frase do que eu dizia. Na manhã seguinte, ele apareceu na varanda com uma folha de papel amassada nas mãos. Olhe só, senhor, disse animado. Fiz um desenho do galpão onde o senhor guarda as ferramentas. Se reformar aquele lugar, dá para virar uma oficina pequena. Peguei o papel. O traço era firme, detalhado, cheio de precisão. Igualzinho ao estilo de Henrique. Até o jeito de numerar as colunas era idêntico. Onde aprendeu a desenhar assim? Perguntei, com a voz embargada. Com meu pai, ele sorriu. Ele me ensinou tudo o que sabia antes de morrer. Disse que, se um dia eu encontrasse um homem chamado Alberto Nogueira, era para olhar nos olhos dele e ver se ainda existia verdade ali. O tempo parou. O vento cessou. O som dos pássaros desapareceu. Sou Ecodonome, o meu nome, preenchendo o ar. E, continuei, tentando parecer calmo, você encontrou? Rafael me encarou. Ainda não tenho certeza. Quando ele saiu para o mercado, eu fiquei sozinho, com as mãos tremendo e o coração batendo como se quisesse fugir do peito. A carta. Eu ainda guardava a carta que Henrique me escreveu antes de morrer. Nunca tive coragem de lê-la até o fim. Abri a gaveta e peguei o envelope amarelado. As últimas palavras dele pareciam sussurrar da tinta desbotada. Se um dia a vida te colocar diante do meu filho, não fuja. Encare. Porque talvez ele seja a única chance que você tem de se perdoar. Fechei os olhos e lágrimas que não derramava há anos finalmente caíram. Henrique estava certo. O mundo é pequeno demais para fugir da verdade, e agora a verdade estava dentro da minha casa. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de calma e tormenta. Rafael continuava por ali, ajudando, sorrindo, falando pouco. Mas cada palavra dele era como uma agulha, costurando o passado ao presente. E eu, por mais que tentasse agir naturalmente, sabia que a verdade crescia entre nós como uma sombra prestes a ser revelada. Às vezes, eu o observava de longe menos cuidando das plantas, varrendo a varanda, rindo com os vizinhos, e me perguntava como alguém que herdou tanta dor podia carregar tanta luz. Era como se a vida tivesse se enganado. O filho da minha vítima não odiava o mundo. Ele o perdoava. Mas será que me perdoaria? Se soubesse quem eu era? Certa tarde encontrei Rafael no antigo galpão da casa. O sol atravessava as frestas de madeira e desenhava linhas douradas sobre o pó suspenso. Ele estava terminando de arrumar uma bancada, concentrado, com um rosto suado e sereno. Está ficando bom, menos comentei. Obrigado. Quero deixar tudo pronto para a oficina. O senhor falou que pensava em recomeçar os negócios, não é? Assenti. Era mentira. Eu não tinha mais ânimo para nada que envolvesse lucro. Mas ver o entusiasmo dele reacendia algo em mim, menos talvez o desejo de reparar o que destruí. Sabe, Rafael, disse apoiando-me numa pilha de madeira, às vezes é preciso recomeçar, não por querer, mas porque o passado não nos deixa escolha. Ele me olhou com curiosidade. O senhor fala como alguém que carrega um peso. Sorri amargo. E quem não carrega? E quem não carrega? Eu carrego o nome do meu pai, respondeu ele, limpando as mãos num pano. Um nome que foi manchado por outro homem. O coração me apertou. Você ainda pensa em vingança? Ele balançou a cabeça. Pensei, sim,
por muito tempo, mas percebi que vingança não devolve o que foi tirado, só transforma a gente em reflexo de quem odiamos. As palavras dele me atravessaram, e ali, pela primeira vez, percebi. Talvez ele fosse mais sábio do que eu jamais fui. No dia seguinte, fomos juntos à cidade comprar ferramentas. Durante o trajeto, Rafael falou sobre seus planos, queria juntar dinheiro, estudar engenharia, continuar o legado do pai. Eu ouvia em silêncio, orgulhoso e arrasado ao mesmo tempo. Paramos numa loja de materiais de construção. Enquanto ele escolhia uma trena, ouvi dois homens conversando atrás do balcão. Falavam sobre um antigo escândalo, o caso Duarte e Nogueira. A traição, o sumiço do engenheiro. Rafael ouviu também, e o olhar dele endureceu. "O senhor ouviu isso?" perguntou, com a voz firme. "Ouvi", respondi, tentando soar neutro. "Esse Nogueira?" Ele sussurrou. Eu daria tudo para olhar nos olhos dele e perguntar por quê. O sangue fugiu do meu rosto, mas eu não podia mentir para sempre. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade bateria a porta menos. E dessa vez eu não fugiria. Naquela noite, sentei-me no escritório, peguei um papel e comecei a escrever. A mão tremia, mas continuei. "Rafael, se você estiver lendo isto, é porque eu finalmente tive coragem de dizer quem sou. Fui eu, Alberto Nogueira, quem traiu seu pai. Fiz isso por ambição, e o preço foi a minha alma. Desde então, nada do que construí teve sentido. Hoje percebo que a verdadeira ruína não foi a dele, foi a minha. Assinei, dobrei a carta e deixei sobre a mesa. Pretendia entrega lá na manhã seguinte. Mas o destino, como sempre, chegou antes do que eu esperava. Era quase meia-noite, quando ouvi um barulho no galpão. Saí com pressa, imaginando que fosse o vento. Mas era Rafael. Ele estava de pé, segurando uma das antigas pastas com documentos da empresa Duarte e Nogueira, que eu havia guardado. Um erro fatal. "O que é isso, senhor Alberto?" perguntou, com um rosto pálido. Eu fiquei sem ar. A pasta estava aberta sobre a mesa, e ali, em letras grandes, o nome dele e do pai saltavam como fantasmas. "Eu posso explicar?" "Explicar o quê?" A voz dele tremeu. "Que o senhor é aquele Nogueira, o homem que arruinou o meu pai." Dei um passo à frente. "Rafael, por favor, me ouve." Mas ele recuou. Os olhos agora ardiam de raiva contida. "Todo esse tempo, o senhor me acolheu por culpa? Por pena?" "Não", respondi, com o peito apertado. "No começo, sim, talvez. Mas depois, eu só quis reparar o que fiz." Ele riu, um riso curto e amargo. "Reparar? O senhor acha que existe conserto para isso? O senhor tirou tudo dele." "Eu sei", gritei, a voz falhando. "E venho pagando por isso desde então." O silêncio que seguiu foi denso, quase sufocante. Rafael me olhou como quem vê um estranho. "Sabe o que é pior, senhor Nogueira?" perguntou, com os olhos marejados. Eu comecei a gostar do senhor, a acreditar que ainda existiam homens bons. Aquelas palavras foram a sentença. Ele saiu, batendo a porta com força. Fiquei parado sozinho, sentindo a casa inteira ecoar o nome do meu pecado. Durante 3 dias, ele não voltou. Eu não comi, não dormi. Passei as noites lendo e relendo a carta que nunca cheguei a entregar. E em cada linha, vi a sombra do que fui. No quartel daí, fui até a cidade. Encontrei um vizinho que o viu no terminal rodoviário. Rafael tinha dito que iria buscar respostas e que não voltaria mais. Voltei para casa e sentei na varanda. A chuva começou de novo. Leve, quase compassiva. Fechei os olhos e pedi a Deus apenas uma coisa: que ele me permitisse consertar, de alguma forma, o que destruí. E, talvez pela primeira vez em anos, chorei não por mim, mas pelo homem que fui, e pelo filho que agora carregava o peso do meu nome. TR. Esse meses. Foram 3 meses de silêncio absoluto. A casa parecia maior, o vento mais frio, e até o canto dos pássaros parecia me evitar. Rafael se foi sem olhar para trás, e levou consigo a única chance que eu acreditava ter de me redimir durante aquele tempo. Aprendi o que é realmente estar só, não a solidão física, mas aquela que corrói por dentro, que sussurra à noite o som das escolhas erradas. Cada canto da casa me lembrava dele. A caneca que usava, a cadeira onde lia, o galpão que reformou e que agora permanecia vazio.
Eu me sentia como um homem que cavou a própria cova e decidiu morar dentro dela, certa tarde. O carteiro deixou um envelope, reconheci a caligrafia de Rafael de imediato, firme, limpa, igual à do pai. Com as mãos trêmulas, abri. Dentro havia uma carta simples, Senhor. Alberto, precisei de tempo para entender o que o Senhor me disse. Sem dizer, a raiva foi grande, mas maior ainda foi a confusão. Hoje entendo que o Senhor também pagou um preço. O que meu pai perdeu em bens, o Senhor perdeu em alma. Não sei se posso perdoar, mas quero ouvir a verdade da sua boca. Estarei no mesmo galpão amanhã ao pé do sol. Rafael, o coração, disparou. Eu reli aquelas linhas dezenas de vezes, tentando imaginar o que diria. O medo de perder de novo se misturava à esperança de finalmente encarar o espelho do passado. No dia seguinte, preparei o galpão. Limpei o tchê, o abri as janelas, tirei o pó das ferramentas. Cada gesto parecia um ritual de purificação. Quando o sol começou a descer, ouvi passos na entrada. Era ele. Rafael estava diferente, menos mais maduro, mais firme. Usava uma jaqueta gasta, os olhos calmos, porém intensos. Ficamos alguns segundos, em silêncio, apenas respirando o mesmo ar carregado de lembranças. Achei que não fosse mais voltar. Menos murmurei. Achei que o Senhor não fosse mais me esperar, respondeu ele. A voz era serena, mas carregava um peso antigo. Sente-se, por favor. Pedi. Eu tenho coisas para dizer. Ele se aproximou lentamente e se sentou diante de mim, com os braços cruzados. O pôr do sol entrava pela janela, tingindo o galpão de dourado. Eu não vou me justificar. Rafael, menos comecei. Só quero contar a verdade. Toda ela. E contei. Tudo como conheci Henrique. Como ele confiou em mim, como eu deixei a ambição me cegar. Falei do contrato falso, do dinheiro, da queda dele e da minha covardia. O porrupei nada. Nem lágrimas, nem vergonha. Quando terminei, o silêncio pesou. Rafael me olhou longamente. Havia dor, sim, mas também compreensão, menos a mesma que vi no pai dele anos atrás, quando ainda éramos amigos. Sabe, Senhor, disse ele, finalmente, eu vim aqui decidido a odiar o Senhor. E? Agora? Perguntei, quase num sussurro. Agora eu só vejo um homem velho tentando consertar o que o orgulho destruiu. Fechei os olhos e respirei fundo. Uma lágrima quente escorreu. Se eu pudesse trocar de lugar com seu pai. Não precisa. Ele interrompeu. Meu pai me ensinou que a justiça verdadeira é o arrependimento. Fiquei em silêncio. Ele continuou. O Senhor roubou o nome dele, mas me deu algo que nem ele teve tempo de me dar, a chance de entender o erro humano. Olhei para ele e vi, talvez pela primeira vez, o perdão tomando forma. Passamos horas conversando. Rafael me contou que, após sair, visitou a cidade onde o pai fora enterrado. Falou com antigos amigos, leu as cartas que Henrique deixara para mim. Numa delas, havia uma frase que me fez estremecer. Se algum dia o Nogueira chorar, de verdade, diga a ele que já está perdoado. Quando Rafael leu aquilo em voz alta, senti o corpo inteiro estremecer. Era como se Henrique estivesse ali, de pé entre nós. Finalmente em paz. Eu não posso apagar o passado, disse eu, com voz trêmula, mas quero fazer algo com o que me resta. O que o senhor quer fazer? Perguntou ele. Criar uma fundação, com o nome do seu pai, para ajudar jovens engenheiros sem recursos. Talvez assim, de algum modo, o nome Duarte volte a construir, e não a ser lembrado pela destruição. Rafael me observou por um longo momento. Depois, sorriu. Um sorriso sereno, carregado de melancolia e gratidão. Acho que meu pai gostaria disso. E você? Perguntei. Eu também. A luz do sol tocava nossos rostos, e pela primeira vez em décadas, senti leveza. Não a paz completa menos, mas o começo dela. Antes de ir embora, Rafael se virou e disse: Senhor Alberto, sabe o que é curioso? O quê? Se o senhor não tivesse feito o que fez, talvez eu nunca tivesse aprendido o que é perdoar. Sorri, com um coração apertado. E se você não tivesse aparecido naquela noite, eu nunca teria aprendido o que é ser humano. Ele me estendeu a mão e a segurei. Foi um aperto firme, sincero, um pacto silencioso entre o pecado e a redenção. Enquanto o sol desaparecia por trás das colinas, percebi que a chuva finalmente tinha cessado, não a do céu,
mas a que morava dentro de mim. Alguns meses se passaram, desde aquela conversa. Rafael e eu nunca mais falamos de vingança ou de culpa. A verdade tinha sido dita menos, e com ela, o passado finalmente começou a se dissolver. O galpão, que antes era símbolo da minha vergonha, tornou-se o coração de algo novo. Ali nasceu o Instituto Duarte, uma pequena fundação dedicada a apoiar jovens de famílias humildes que queriam estudar engenharia. E de algum modo, o nome de Henrique voltou a ser pronunciado com respeito, não com mágoa. Toda manhã, quando chego ao galpão, vejo o retrato dele pendurado na parede. A moldura é simples, mas o olhar, firme e sereno, parece me observar com uma mistura de perdão e advertência. Abaixo do quadro, uma placa. Construir é a forma mais bonita de pedir perdão. Henrique Duarte. Rafael passou a trabalhar comigo, não como empregado, mas como parceiro. O verdadeiro parceiro que eu nunca soube ser para o pai dele. Ele cuidava dos alunos, das oficinas, dos projetos sociais. E eu, agora velho, apenas observava e aprendia. Era estranho. Passei a vida inteira tentando ensinar os outros a vencer. E no fim, foi um jovem que me ensinou a viver. Certa tarde, estávamos juntos no galpão. A chuva voltava a cair lá fora, suave, compassada. Como um velho amigo que vem visitar sem avisar. O senhor ainda pensa muito no passado? Perguntou Rafael, enquanto ajustava uma prancheta. Todos os dias. Todos os dias, respondi. Mas já não dói como antes. É porque o senhor transformou o erro em algo útil. Sorri. Foi você quem me mostrou como fazer isso. Ele parou por um momento, olhou para mim e disse: eu não sei se algum dia conseguirei perdoar completamente. Nem precisa menos interrompi. Com suavidade. O perdão é um caminho, não um ponto de chegada. O importante é seguir andando. Ele assentiu. E naquele instante, percebi que entre nós não havia mais abismo. A culpa e a dor tinham virado ponte. Com o tempo, a história do Instituto se espalhou pela cidade. Jornais locais escreveram sobre o homem que transformou sua culpa em esperança. Alguns me chamaram de herói, mas eu sabia. Herói mesmo era o filho do homem que um dia eu destruí. Rafael nunca buscou reconhecimento. Dizia apenas que estava cumprindo o que o pai começou. O entendia. O sangue de Henrique corria nele menos mas. O perdão, esse, era só dele. Um dia, recebi uma visita inesperada. Uma mulher de cabelos grisalhos entrou no escritório. Trazia nas mãos uma caixa antiga. O senhor é Alberto Nogueira? Perguntou, com voz doce. Sim, sou a irmã de Henrique. Rafael me contou tudo. Dona Lucia, murmurei, lembrando dela vagamente. Ela ergueu a mão, interrompendo. Não precisa se explicar. Eu vim trazer algo que pertence ao senhor. Abriu a caixa. Dentro havia um relógio de bolso. Velho gasto, mas com as iniciais AN gravadas no verso. Henrique guardou isso até o fim, menos disse ela. Dizia que um dia voltaria para as mãos certas, quando o tempo se tornasse arrependimento. Meus olhos marejaram. Peguei o relógio com cuidado, como quem segura um pedaço da própria alma. O tic-tac parecia ecoar dentro de mim, lembrando-me que o tempo, quando usado para amar, nunca é perdido. O sol começou a se pôr do lado. Fora Rafael. Conversava com os alunos. As vozes deles se misturavam à chuva leve, criando uma melodia de vida e renascimento. Sentei-me à porta e observei menos aquele lugar, aquele jovem, aquele legado. E pensei em Rick. Se ele estivesse ali, teria sorrido. Talvez dissesse, com aquele jeito simples e sábio: viu só, Alberto, até o erro pode servir de alicerce, se a intenção for reconstruir. Fechei os olhos e respirei fundo. Senti o cheiro de terra molhada, o som distante das risadas, o calor sereno da redenção. E entendi. Enfim, o que a vida queria de mim. Não era vingança, nem castigo, era paz. À noite, antes de fechar o galpão, olhei mais uma vez para o retrato de Henrique. Toquei a moldura e murmurei: obrigado, velho amigo. Você ainda constrói, mesmo depois da vida. Apaguei as luzes e saí. Lá fora, a chuva continuava, não mais como punição, mas como bênção. Enquanto caminhava sob ela, senti as gotas no rosto e percebi algo curioso. Pela primeira vez, não corri para me proteger. Deixei a chuva cair. Deixei que ela me lavasse menos, como quem, depois de décadas, finalmente aprende
que arrependimento também pode florescer.